Boa noite. Enchente não é sempre aquele desastre que você já deve ter visto na TV. Cidades inundadas, pessoas e animais ilhados, gente que perde a casa com todos os móveis. As enchentes são fenômenos naturais que acontecem em todos os rios, na época das chuvas, que ocorre geralmente durante o verão no sul do Brasil e durante o inverno na região norte. Os rios enchem e alagam as terras em redor, chamadas áreas naturais de inundação. Isso é bom, porque a água deixa a terra mais fértil para o plantio, mas a ação mudou o curso natural das coisas. Antigamente, antes de as cidades se formarem, a água entrava toda na terra. Quando o homem começou a tirar a vegetação e construir casas nas margens dos rios, as enchentes se transformaram num problemão. Sem as raízes das árvores que funcionam como esponjas que seguram a água no solo, o volume de água que volta para os rios aumenta muito. E o risco de acontecer uma enchente desastrosa aumenta junto. No programa de hoje, você vai ver imagens impressionantes. A maior enchente de todos os tempos, aqui, em Vitória de Santo Antão. A grande cheia de 2 de junho de 2005. Está começando o documento especial. A primeira enchente em Pernambuco aconteceu no ano de 1626. De lá para cá, muitos fenômenos naturais ocorreram. Mas as duas maiores enchentes que ficaram na história foi a de 1975. 30 anos depois, em 2 de junho de 2005, a população de Vitória de Santo Antão ficou cara a cara com o perigo. O rio Tapacurá transbordou. A cidade ficou completamente alagada e muitas pessoas perderam tudo. Naquele dia 31 de maio de 2005, era uma terça-feira. Um dia como um outro qualquer. As pessoas circulavam tranquilamente pela Mariana Malha. O trânsito fluía normal. Manhã de quinta-feira, 2 de junho, às 9 horas da manhã, a água invade a Avenida Mariana Malha. Se já era difícil passar por ela, as pessoas observam a Avenida Mariana Malha se transformar em um rio. Uma mulher desmaiada é socorrida no meio do temporal. Ela não suportou a emoção. Dentro das lojas, os comerciantes tentam controlar uma situação que estava além. Às 11 horas da manhã, a 15 de novembro já se encontrava completamente inundada. Nesta loja, funcionários esboçam um sorriso, sem ter noção do que ainda estava por vir. Nesta locadora, a água invade a loja. Preocupada com a proprietária, a funcionária a chama para fora do prédio e pede para ir embora. Às 11 horas daquela quinta-feira, já era forte a correnteza da água na Avenida Mariana Malha. O homem, com água na cintura, atravessa a avenida. O motorista deste caminhão insiste em ir de encontro à natureza, mas o grande volume d'água só permite que ele vá até o final da João Cleópatra. O proprietário deste automóvel
tenta recuperar alguns pertences dentro do veículo. A correnteza deixa os carros atravessados no meio da rua. A João Cleófas Oliveira, as pessoas tentam encontrar uma saída e buscam uma nas outras ajuda para tentar caminhar. Naquele momento difícil, a solidariedade estava em primeiro lugar. Os preconceitos eram deixados para trás. Já não existia discriminação de cor, sexo ou religião. No bairro da Mangueira, já era tarde. O nível d'água parecia baixar em alguns pontos. No bairro da Mangueira, este homem atravessa a rua com água acima da cintura. Noite de quinta-feira, 2 de julho, quando a população imaginava que o nível da água fosse baixar, ela subiu ainda mais. Com a notícia de que a água já cobriu o pontilhão que liga o centro ao Alto Nossa Senhora do Amparo, muitas pessoas se dirigiram para lá. As imagens eram inacreditáveis. A água já passava por sobre os trilhos, era como se estivesse vivendo um sonho, mas a realidade deixava a população cara a cara com a destruição que já era anunciada. A água obriga estes moradores a abandonarem a casa, retirando o que podem dentro do imóvel. Na ponte do Areal, que dá acesso ao bairro Jardim Ipiranga e loteamento Mário Bezerra, a água bate violentamente na mureta de proteção. Arriscam da janela, observam a fúria das águas passarem bem perto. Ainda no bairro da Mangueira, ao lado deste mercadinho, as pessoas que residem na parte alta observam toda a movimentação. Na localidade do Cedro, a água deixou os moradores isolados da cidade. É orientado por algumas pessoas a tentar salvar o que restou. Ele tenta recuperar uma fruteira e joga dentro da casa, completamente inundada. Dá tempo para fechar as portas. Joga a volta, joga pra dentro, joga a porta, bota. Joga dentro de casa, fecha a porta. No bairro do Dr. Vitor, o Popular 13, só dava para ver as torres de iluminação do campo do futebol. No pontilhão, este rapaz arrisca a própria vida ao passar sobre trilhos submersos. Naquele dia, muitos não acreditavam que a água fosse subir tanto. Alguns receberam conselhos para retirar os móveis, mas não obedeceram e perderam tudo. Na manhã de sexta-feira, quando o nível do rio Tapacurá havia baixado, as imagens lembravam uma guerra, como se a cidade tivesse sido bombardeada. Nas margens do rio, era como se tivesse passado um furacão. Ao sair às ruas na manhã seguinte, a população se deparou com toneladas de lixo, entulho, móveis retorcidos e muita lama. Próximo à Feira da Mangueira, ou 13, muitas casas foram destruídas, outras parcialmente. Ao visitar a casa onde morou durante tantos anos, da ponte do rio Tapacurá, na Petrobras, na antiga BR-232, os motoristas que vinham no sentido Recife e Vitória para chegar ao centro tinham que utilizar a PE-45 pela Avenida Lídia Queiroz, saindo pela ponte do rio. A parte mais castigada, as áreas mais castigadas da cidade foram os bairros Mangueira, Major Lins, Maranhão, Jardim Ipiranga, Matadouro. Nestas localidades, a população colocou os móveis no meio da rua.
Outros, foi a água que jogou para fora. Naquela noite inesquecível, quinta-feira, 2 de junho, você vai ver no próximo bloco. Comerciantes contabiliza danos após a enchente. É daqui a pouco. Naquela manhã de sexta-feira, o comércio volta a abrir as portas. Não para fazer negócios, mas para avaliar os prejuízos. Igreja Adventista. A sala de aula foi completamente inundada. O trabalho agora era recuperar as cadeiras destruídas. Na manhã de sexta-feira, era grande a movimentação na ponte da Petrobras. Todos queriam ver de perto a grande cratera que se formou com a correnteza da água. Na noite anterior, um motoqueiro e passageiro não obedeceram a ordem de parar e caíram dentro do buraco. A velocidade da água arrancou canos da Compesa, distribuiu tubulações. A recuperação da ponte da Petrobras exigia pressa. O prefeito do município pediu que fosse reconstruído. Homens e máquinas trabalhavam em ritmo acelerado. Afinal, as pessoas que residiam do outro lado da ponte não podiam ficar isoladas do centro da cidade. E o trânsito não podia parar nas imediações. A 15 de novembro, os comerciantes começavam a limpeza dentro das lojas e separavam o que ainda podiam recuperar. No manhã seguinte, porque também ninguém ia morrer afogado, né? Sempre dava para tirar. As pessoas caminhavam com dificuldades em meio ao lamaçal. A população das proximidades do bairro do Matadouro, Alto da Ponte, tiveram o fornecimento d'água interrompido por alguns dias. Nestes supermercados, que ficam na Avenida Mariana Malha, e estão a 200 metros do rio, os proprietários tiveram grandes prejuízos. Os alimentos estragados pela água foram jogados fora, e quem passava pela rua levava o que podia aproveitar. Quem não conseguiu atravessar a ponte motorizado, fazia o percurso a pé, para poder chegar ao centro da cidade. A água fez escavações profundas. Nesta casa que fica por trás da ponte do dique, alguns moradores da localidade observavam com tristeza as ruínas e a destruição do imóvel. Lá adiante, outro bairro que sofreu com a violência da água, Alto da Ponte. Na antiga cerâmica de Dona Palu, no início da Rua dos Ferreiros, ainda dava para ver os caminhões que foram arrastados pela correnteza. Neste mercadinho, muitos alimentos ficaram estragados pela água. O proprietário ainda fez doações do pouco que sobrou. Macarrão, já doei. O que deu para aproveitar, eu doei. Muita bolacha. Nas margens do rio Tapacurá, ao lado da ponte do dique, a água destruiu muitas casas. Próximo à principal do Mário Bezerra, a imagem não podia ser diferente. Havia destruição por toda parte. Este rapaz conta que foi com muito sacrifício que conseguiu adquirir os instrumentos musicais. Para recuperar até o nosso sacrifício. O Bozinho pegou a minha guitarra lá no Irã. Tá semana não, né? A Machado eu vou. Machado não, acho que amanhã eu vou lá com a guarnição do TG buscar minha guitarra. Daqui a pouco eu tava ali naquele lado ali, ó. O sul dos meus instrumentos. O sul. Levanta 1 metro. Feio, fiquei desesperado ali. Querendo pular pra pegar. No começo do 13, alguns postes foram derrubados. Quem morou aqui durante muitos anos perdeu tudo. A tempestade deixou apenas a lembrança. Na ponte que liga o Amparo ao centro, os moradores encontravam dificuldades para atravessar de um lado para o outro. No centro da cidade, a limpeza continuava na retirada do lixo e da lama. Nas ruas, era grande a quantidade de imóveis que foram danificados pelo temporal. Hoje, as pessoas que residem no Alto Nossa Senhora do Amparo e loteamento Mário Bezerra passam por aqui tranquilamente. Mas aquele fatídico dia, quinta-feira, 2 de junho de 2005, o nível da água do rio Tapacurá tinha subido muito. E nessas proximidades, a água já atingia quase 3 metros de altura. As pessoas que residem nessas localidades ficaram isoladas
Veja a seguir. O prefeito do município, José Aglailson, chega de viagem e sobrevoa a cidade nos pontos mais críticos. É daqui a pouco. Ao viajar para o Rio de Janeiro em busca de tentar resolver na justiça o imposto do gasoduto que passa do município de Vitória de Santo Antão, o prefeito recebe a notícia de que Vitória foi violentamente atingida pelas chuvas. Imediatamente, ele retorna. O prefeito do município, José Aglailson, acaba de desembarcar aqui no helicóptero na casa de shows Roberto Miranda Parque Show. O prefeito completamente sensibilizado com a situação em que passa os moradores de Vitória de Santo Antão. Muitas pessoas, na realidade, estão desabrigadas. A gente vamos conversar com o prefeito José Aglailson. Vamos conversar com o prefeito. Né? A gente fez agora, vou passar aqui em frente à câmera, a gente fez agora há pouco umas imagens da Avenida Mariana Malha, de vários pontos da cidade. E a gente vai conversar com o prefeito José Aglailson. O prefeito José Aglailson vai conversar com a gente. Prefeito, o senhor chega no momento em que Vitória de Santo Antão está pedindo ajuda. O senhor, sensibilizado e preocupado com os vitorienses, veio prestar socorro a essas pessoas, prefeito. Prefeito que acaba de chegar nesse exato momento. Né? Prefeito José Aglailson, a gente fez reportagem em vários pontos da cidade e a situação é muito difícil. Mas algumas pessoas falavam que estavam aguardando o senhor e com esperança, como o senhor é um prefeito atuante, resolver esse problema, prefeito. Hoje eu procurei o ministro Eduardo Campos, falei com o ministro Ciro Gomes, onde eu cheguei no Rio, mas fui a Brasília e trouxe solução para Vitória. O comércio e a indústria vai ser ajudado pelo governo. E o ministro Ciro Gomes me prometeu dar toda assistência. E o que o ministro Eduardo Campos disse, que Vitória não vai ficar abandonada. Ele vem para aqui amanhã, ver a situação que passa a população e nós temos certeza, hoje mesmo, depois que nós terminarmos o decreto e concluímos o relatório, o coronel que está ali presente, assistente do ministro, ele vai levar hoje ainda para o presidente da República. Prefeito, doutor Alvinho, ali onde era o 13, completamente destruído, ponte do Alto do Amparo, a ponte da Petrobras também cedeu uma parte, o trânsito não pode passar para o lado de cá, e segundo as informações, há um prejuízo do comércio de mais de 3 milhões de reais. Isso, fique tranquilo, o comércio, a indústria, que vão ser assistidos pelo governo de Lula. E o ministro Eduardo Campos e o ministro mandou o seu assessor, coronel Humberto, para dar toda a assistência à Vitória de Santo Antão. Vitória, fique tranquilo, que o seu filho não vai abandonar o seu povo. Ok. Palavras do prefeito José Aglailson, nós agora iremos sobrevoar a Vitória de Santo Antão para mostrar realmente a realidade da situação em que se encontram os moradores. Vamos lá. Nesse exato momento nós estamos sobrevoando a cidade de Vitória de Santo Antão. As enchentes que ocorreram em Vitória no dia 2 de junho, na última quinta-feira, deixou a cidade de Vitória de Santo Antão em estado de alerta. Dezenas de pessoas perderam suas casas. Dezenas de pessoas perderam quase tudo. O rio Tapacurá, que corta o centro da cidade, transbordou. Você vê imagens agora do bairro da Mangueira. Lá na frente, Doutor Alvinho, o 13. Aí as pessoas perderam tudo. A forte correnteza do rio Tapacurá levou dezenas de casas. O que resta apenas são ruínas. Você vê imagens agora da Ponte do Areal. Estamos sobrevoando o bairro do Jardim Ipiranga. Aqui, a água subiu mais de 4 metros de altura. As residências que ficam próximas às margens do rio Tapacurá foram invadidas pelas águas. Muitas pessoas perderam tudo. Pessoas que tiveram quase que uma vida para construir tudo aquilo que sempre sonharam, viram tudo indo por água abaixo.
Você observa agora as imagens da ponte do Alto Nossa Senhora do Amparo. Aqui, nessa região, foi uma das regiões mais afetadas. O rio Tapacurá, aqui, próximo a Primitivo de Miranda. Vejam a imagem de destruição. Vejam a imagem de desolação, casas completamente destruídas, pessoas que ainda encontram-se naquilo que restou. Pessoas que ainda insistem em ficar em pouca coisa de algumas casas que sobraram. Você vê as imagens agora da ponte do dique. Por pouco a ponte do dique ela não rompeu, mas as residências que ficam próximas ali à cabeceira da ponte foram levadas pela correnteza. Agora você vê imagens do campo do dique, o campo do esporte. Aqui, nas proximidades da Rádio Cultural, a água chegou a invadir as dependências do antigo prédio. A água, nesse nível, aqui nessa região, subiu quase 5 metros de altura. Pessoas que moravam aqui, próximos às margens do Tapacurá, perderam tudo. Lá adiante, você vê imagens da ponte da Petrobras. Aqui, a correnteza da água levou a cabeceira da ponte, fazendo com que as pessoas ficassem impossibilitadas de ultrapassar de veículo nessa região para o centro da cidade. Quem vem de Recife aqui pela BR-232 tem que utilizar a antiga rodovia Luiz Gonzaga. Você continua vendo aí as imagens da cerâmica de Dona Palu. Aqui nas proximidades dos ferreiros, a água destruiu quase tudo. Lá adiante, o antigo prédio da Rádio Cultural. Como eu falava há poucos instantes, a água invadiu as dependências do prédio da Rádio Cultural numa altura de quase 2 metros. As casas que ficam aqui, próximas às margens ribeirinhas, foram levadas pela correnteza. Você acompanha agora as imagens da Major Lins, aqui próximo à Rua Amarela, onde os bombeiros socorreram as pessoas de bote. Uma noite de muita agonia, de muito desespero. Pessoas que ficavam em cima aqui das casas, que pediam socorro, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, pelo pessoal do Exército, que chegaram na noite da última quinta-feira para prestar assistência a essas pessoas que aqui residem. Lá adiante, a ponte de Gaiola, retornando aqui pelo Alto Nossa Senhora do Amparo, lá está a ponte do Amparo. Ali, muitas pessoas perderam tudo. Doutor Alvinho, Doutor Bido, Alto do Amparo, as proximidades da cabeceira da ponte ficou parcialmente destruída. As pessoas encontram dificuldades. O prefeito do município, José Aglailson, nesse momento, sobrevoa aqui Vitória de Santo Antão. E as informações é de que o ministro da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos, vai estar em Vitória de Santo Antão amanhã, e o prefeito e o ministro da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos, preocupados com a situação em que passa Vitória de Santo Antão, irão pedir ajuda, recursos, verbas ao governo federal, pois Vitória de Santo Antão passa por uma situação difícil, crítica. Lá adiante, você vê as imagens ali da rua, aqui, Doutor Bido. Aqui são as imagens do Campo do 13. É a TV Vitória, registrando para você as imagens aéreas de Vitória de Santo Antão. Tudo o que ocorreu, tudo o que ainda vem ocorrendo. Tá aí, Joás, imagens do Campo do Esporte. O Campo do Esporte que ficou completamente alagado. Esse é o bairro de Doutor Alvinho. Vocês vejam que o nível da água ainda é um pouco alto, porque aqui os moradores residem às margens do rio Tapacurá. Nesse momento, imagens aéreas de Vitória de Santo Antão. Nós estamos aqui no helicóptero, o prefeito José Aglailson, sensibilizado com a situação dos moradores de Vitória, sobrevoa toda a cidade para ver a situação em que se encontra os vitorienses, seus conterrâneos, pessoas que perderam tudo, mas que não perderam a esperança, que não perderam a fé e a certeza de continuar lutando, pois em Vitória de Santo Antão... Depoimentos de quem precisa do comércio para sobreviver e viu quase tudo indo por água abaixo. Você vai ver também
Relatos dos moradores que residiam às margens do rio Tapacurá. É depois do intervalo. As lembranças de quem viveu momentos dramáticos com a fúria da natureza continuam vivas na memória do povo. Lembranças de momentos que o tempo jamais vai apagar. Esta é a rua Hermenegildo Costa, no bairro dos Ferreiros. O rio Tapacurá fica a poucos metros daqui. Naquela quinta-feira, 2 de junho, muitas pessoas que aqui residem ficaram ilhadas. Hoje, nesta residência, ainda dá para ver até que ponto o nível da água chegou. Depois daquele fatídico dia, os moradores desta residência foram embora e nunca mais voltaram. Deu 1,80 m. Aí foi quando minha esposa ligou para mim e eu ainda consegui vir com um caminhão e consegui tirar alguns móveis. Perdi só um armário, perdi um fogão, mas o resto deu para recuperar e perdi um colchão. Naquele dia você tinha esperança de que o nível da água fosse baixar? A gente não esperava que subisse aquele tanto. A gente tinha esperança que ela baixasse, mas infelizmente deu no que deu. Aquele dia ninguém nunca esquece, porque o prejuízo foi enorme para a gente daqui da Avenida Mariana Malha, por perder muitas coisas, além de perder os produtos, as mercadorias. A maioria dos clientes foram embora para outros mercados e não voltaram mais a fazer as compras aqui no mercado da gente, né? Você calcula mais ou menos prejuízo de quanto aqui? Carlos, eu estimulo a faz de uns 100 mil reais. Veja bem, Carlos, naquela oportunidade houve aquela celeuma muito grande na cidade e houve um prejuízo tanto da ordem dos consumidores de Vitória, que foram bastante afetados, diminuindo sua capacidade de compra, como as próprias empresas que tiveram estoques prejudicados, e instalações físicas, né, do prédio, e equipamentos, computadores, máquina registradora, impressora, todo tipo de prejuízo no local da empresa, né, na parte física da empresa. E isso aí, como não houve nenhuma ajuda externa, nenhuma linha de crédito especial para que o comerciante, o empresário vitoriense, pudesse se recuperar, e também não houve nenhuma ajuda, tanto para os consumidores, eles também ficaram a ver navios. Tanto é que a construção das casas começou, mas aí já cortaram o verbo, até agora está tudo do mesmo jeito praticamente, né? Tudo que aconteceu naquela quinta-feira, 2 de junho, jamais a população de Vitória de Santo Antão irá esquecer. É como se passasse um filme na cabeça das pessoas. Como a senhora conseguiu sair de casa naquele dia? Saí, cheguei aqui de 8 horas da manhã, a gente foi tirar alguma coisa, não tiramos nada. Aí eu já entrando dentro de casa, aí a gente pegou, saiu mais ele, entrei por aqui pelo campo e fomos embora para o calma dele, puxando eu e eu puxando minha menina, com água aqui na boca do estômago. Onde a senhora foi naquele dia? Eu fui para o 3 de agosto. Aí fiquei lá, passei 10 dias no 3 de agosto, 12 dias no 3 de agosto e 8 no Mariana Malha. Santana, as lembranças são muitas e jamais Vitória de Santo Antão irá esquecer. Você também foi uma das pessoas que fugiu naquele dia. Foi. Caso que eu morava aqui, né? É a minha esposa, ela. Aí eu morava aqui, faz 30 anos que eu moro aqui. 30 anos que eu moro aqui. Aí eu saí muito nas carreiras. Quando eu saí daqui, a água já estava aqui na calçada. Aí a gente não podia mais nem passar mais nem num pontilhão, porque se passasse no pontilhão, descia ali do pontilhão, já ia-se embora. Aí saímos por aqui por detrás. Quando saímos por aqui por detrás, ainda o bombeiro ainda ajudou a gente a sair, porque eu estava arrastando ela, arrastando esse senhor aqui, arrastando os meninos, que de nada de móvel a gente escapemos.
O documento especial vai ficando por aqui. A reprise desta edição você acompanha na próxima semana, após o Vitória Notícias. Obrigado pela atenção, pela sua audiência. Tenham todos uma boa noite e um ótimo final de semana. Até o próximo encontro.